Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a Guerra Civil Espanhola, que é considerada por muitos historiadores como um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Mas antes de tudo, a gente precisa entender o que é Guerra Civil. A Guerra Civil ocorre quando grupos com posições ideológicas, com pensamentos diferentes, mas esses grupos dentro de um mesmo país, quando eles entram em conflito e partem para o conflito armado. Então, quando um país declara guerra a outro, a gente tem uma guerra mais ampla, mas se o país se a guerra é dentro do país e entre grupos diferentes, mas com a mesma nacionalidade, a gente tem uma guerra civil, que foi o caso da Espanha. No final do século XIX, início do século XX, a Espanha acaba passando por uma crise muito grave que vai se aprofundando cada vez mais. Ao contrário dos outros países que investiram pesado na industrialização no período da Revolução Industrial, a Espanha não investiu tão pesado assim. E, em fim do século XIX e início do XX, não tinha uma indústria capaz de competir com os seus vizinhos europeus, nem também capaz de competir com a indústria estadunidense, que também estava a pleno vapor. Além disso, Espanha também perdeu território, perdeu suas últimas colônias, que era Porto Rico, Cuba e Filipinas. E com isso, consequentemente, perdeu poder financeiro e poder político. E com isso a crise vai se aprofundando e vai tendo uma série de manifestações demonstrando a insatisfação com o cenário. O rei também não tomava medidas que agregasse a população, que ouvisse a população. Ele afastava a população das tomadas de decisão. E aí, isso aprofundava ainda mais a crise política e econômica do país e a crise de representatividade. No ano de 1923, o general Primo de Rivera, aproveitando da situação de instabilidade social e de muitas agitações, ele dissolve o parlamento e dá um golpe de Estado, instaurando uma ditadura com o apoio do rei. Então, veja bem, o rei usou do general para dar um golpe. E aí, o que acontece? Em 1931, progressistas acabam dando um contragolpe e proclamam uma república, acabando, pondo fim à ditadura instaurada pelo Primo Rivera. Essa república implantou uma nova constituição com aspectos muito progressistas, como o sufrágio universal. O que é isso, professora? Sufrágio é voto. Voto para todos. Sufrágio universal é o voto atingindo todas as pessoas. Além disso, também concedia liberdade de reunião e de associação, que numa ditadura isso não é permitido. E eles também reconheciam as identidades nacionais de outros povos que estavam ali na região, porque a gente aqui no Brasil, a gente não tem isso, mas na Europa tem países que têm minorias étnicas dentro desse país e que eles até hoje reivindicam o reconhecimento de sua nacionalidade. Então, veja bem, para a época era um avanço muito grande numa Constituição você reconhecer a identidade desses povos. Só que veja bem, como foi falado nas aulas anteriores, como reflexo da crise de 29 e de toda essa crise que vinha, esse clima de crise, de instabilidade política que vinha acontecendo ao longo da década de 20, mais esse temor por essa ameaça comunista que pairava, né, no imaginário popular da época, a sociedade acabou se dividindo e se polarizando bastante. Havia os grupos de direita, que estavam mais alinhados às propostas do ditador do Rivera, e havia uma ampla frente de esquerda que congregava vários grupos e que eles faziam oposição a esse grupo mais ultraconservador. O que acontece? Nas eleições, a frente ampla de esquerda vence a eleição, venceram no voto. Porém, insatisfeitos com o resultado, a direita acaba dando um golpe de Estado com o general Francisco Franco. Apesar de terem dado golpe, esses golpistas não receberam reconhecimento de grandes cidades e centros industriais da Espanha, que continuaram fiéis aos ideais republicanos e acabaram se tornando focos de resistência a esse golpe em curso.
E é a partir daí que tem início essa Guerra Civil Espanhola. Porque os golpistas, recebendo apoio da Itália fascista e da Alemanha nazista, que forneceram muitos armamentos, lembra que nessa época eles estavam na corrida armamentista. Tá? O Estado, à medida que o fascismo avança na Itália e o nazismo na Alemanha, eles vão fortalecendo os exércitos e a fabricação de armas. E aí eles usaram esse conflito na Espanha, essa caça aos republicanos que os golpistas acabaram fazendo, para testar essas armas que eles vinham desenvolvendo. E foi um grande massacre de civis que ocorreu durante o período da Guerra Civil Espanhola, justamente nesse teste das armas que os nazistas produziram. Por outro lado, as forças republicanas receberam apoio da União Soviética e de voluntários de outros países que vinham lutar pelo restabelecimento da democracia na Espanha ao lado dos republicanos. Esses voluntários ficaram conhecidos como Brigadas Internacionais. No entanto, os republicanos acabaram não resistindo ao poder militar dos fascistas e perderam a guerra. Além dessas armas, né, essas armas muito potentes e muitos ataques aéreos, todas essas armas com muito suporte da Alemanha e da Itália, além disso, divisões entre os grupos do próprio Partido Republicano, divisões ideológicas, questões internas, levaram a conflitos entre eles que enfraqueceu o grupo. Então, juntando o grupo que estava fraco, né, com a superioridade militar do outro grupo, a gente tem a derrota dos republicanos na Guerra Civil Espanhola. O conflito deixou como saldo na Espanha mais de 500 mil pessoas mortas, várias cidades destruídas e a instalação de um governo fascista e ditatorial nos moldes do que acontecia na Itália e na Alemanha. Esse governo que censurou e perseguiu várias pessoas durante muito tempo continuou em vigor até o ano de 1975, com a morte de Francisco Franco. Bom, gente, por hoje encerramos e até a próxima aula. Tchau, tchau.